Olá, muito boa tarde. Você, telespectador do Jornal JG, Jornal Girassol, desta segunda-feira, 13 de junho do ano 2022. Você em qualquer lugar da nossa região tocantina, sintonizado na sua TV Girassol, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui na Rua Tiradentes, no centro da cidade. Você que quer anunciar os seus produtos, vem aqui, procure o departamento comercial. TV Girassol, ainda cada vez mais longe para ficar perto de você. Hoje, 13 de junho, uma data a ser comemorada por muitas e muitas pessoas que acreditam no santo casamenteiro. Você que está ficando um pouquinho aí esquecida, você que acredita, vá, faça a sua novena, acredite, você vai arrumar o seu casamento. Mas quem está de festa hoje, aqui no Bico do Papagaio, é a nossa querida Itaguatins, cidade quase centenária, são 77 anos de existência. Itaguatins começou nos idos de 1990, na gestão do então Homero Silva Barreto. A praia Tio Claro inaugurava-se naquele período a maior festa de veraneio já vista no Bico do Papagaio. Com grandes atrações, grandes desfiles, muita gente bonita. E no dia de hoje a paróquia Santo Antônio de Pádua festeja este santo. É um santo português, mas que teve a sua imagem entregue em 1917, lá no povoado de Itaguatins, pelo coronel Augusto Bastos. É isso mesmo. Ele atravessou o rio de canoa. Muito católico, fervoroso. E na travessia, sua canoa afundou. Ele havia pedido que quando morresse, tanto ele como a esposa, queria que seu corpo fosse sepultado lá do lado da igrejinha. E que hoje está embaixo da igreja, na nossa igreja paróquia, lá de Santo Antônio de Pádua, na cidade de Itaguatins. Então hoje festejam-se este santo, que é de Portugal, mas que faz os seus milagres em todos os lugares do mundo. Então, aos itaguatinenses, a prefeita Ivoneide, que coordena aquele município, os nossos parabéns. Quem sabe se à noite nós não vamos estar aí na novena. É isso mesmo, Itaguatins é uma cidade acolhedora, uma cidade de pessoas humildes e que estão ali e que iniciaram toda essa avalanche que se conhece com turismo, recebendo ali as pessoas que visitavam a nossa querida Itaguatins, não só no período de veraneio. Então fica aí o nosso abraço e o nosso reconhecimento. E é você que continua com a gente no Maranhão, no Pará e, claro, no nosso Bico do Papagaio. Sempre o nosso melhor, muito obrigado, em nome de todos aqueles que fazem a TV Girassol, a nossa televisão no Bico do Papagaio. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos já. Não saia daí. De volta com o seu jornal Girassol, o seu canal de notícias no Bico do Papagaio. De segunda a sexta-feira, de 12 a 1 da tarde. Aqui você tem informação. Mas você que é comerciante, você que tem as suas lojas, anuncie na TV Girassol. Tenha certeza, aqueles que anunciam, vendem muito mais. Falamos agora, nós vamos ter o reprise de relacionamento. O programa Entre Nós, da Auline, trouxe um casal e conversaram sobre dicas de relacionamento. Certa vez eu falei para um palestrante, o questionei no final da palestra, o senhor tem quanto tempo de casado? E ele me disse na oportunidade, eu tenho 1 ano. Muito bem. Mas ele falava tão bem do relacionamento, tão bonito. Eu falei, 1 ano já dá para ter uma certa experiência. Aí eu confidenciei para ele, meu pai tem 65. Meu pai tem 65 anos de casado. Então, o que se faz uma vida longa num casamento é a divisão.
não é a divisão do bolo, mas a divisão da vida como um todo. Hoje tem muita dificuldade em relacionamento porque não querem dividir. As fantasias, as redes sociais, as mensagens instantâneas. Não se espera o fruto ficar maduro para você degustar. Então fica as dicas. Você que é casado, eu já tenho uns 2 dias de casado. Em outubro, se a dona da casa, que ela é minha guia, nós vamos estar comemorando 40. Não é 40 dias. 40 anos. Morando sob o mesmo teto. Já criamos 2 crianças e hoje temos uma missão das mais bonitas que pode acontecer em uma família, que é continuar cuidando de gente. Nós cuidamos dos nossos netos. Vamos então à matéria. É muito interessante você ouvir, absorver essas dicas do programa Cá Entre Nós. Relacionamento conjugal, como o nome já disse, é uma relação entre 2 pessoas que decidem viver em comum acordo, com um relacionamento mútuo, num só propósito. No mês dos namorados, vocês já sabem, eu decidi convidar aqui um casal de terapeutas que trabalham também com relacionamento conjugal, com casais, que vai conversar com a gente um pouco sobre isso, né? Sobre relacionamentos. Tudo bem? Doutor Egberto Costa está aqui, a doutora Marionice também, e nós vamos falar sobre relacionamento. Tudo bem, doutores? Tudo bem. É um prazer ter vocês conosco aqui no Entre Nós, para conversar com as nossas telespectadoras e dar algumas dicas, né? E algumas orientações em relação a relacionamento. Relacionamento não é fácil, porque são 2 pessoas com histórias de vida diferentes. E aí eu quero saber de vocês como que funciona, como que é a procura, o atendimento, né, no consultório. Bom, a procura em nossa cidade ainda é pequena, né, devido a ser uma cidade do interior, as pessoas ainda têm o acanhamento de deixar público os conflitos que tem em casa. É verdade. Né? Então, quando nós recebemos um casal lá, geralmente eles não vão direto ao assunto. Né? O que é que ocorre? Há uma falsa impressão que a principal causa de uma separação de um casal é a traição. E esse não é o principal motivo. O nosso mundo ele tem evoluído muito, né? E não sei até que ponto nós podemos chamar de evolução, na qual as pessoas não têm tempo nem para si e nem para o outro. E esse é o principal conflito que existe entre casais na atualidade. E eu coloquei aqui qual era a maior queixa, né? Quando chega lá o casal, o que é a maior reclamação do casal? A maior reclamação é exatamente essa: você não tem tempo para mim. Né? Você só vive no trabalho, você só vive entre os amigos, você não tem tempo para nós aqui dentro de casa, você sai na segunda, chega no final da tarde, já vai dormir, do mesma forma na terça, na quarta, quando chega o final de semana, continua a mesma coisa. E aí, como que funciona o decorrer do tratamento? É um tratamento que a gente chama? O atendimento? É uma terapia de acompanhamento de rotina. Né? Funciona assim, geralmente o casal, quando chega na clínica, eles não são atendidos juntos, né? Eles são atendidos individualmente, em 2 sessões, uma para cada, e posteriormente é ouvido os 2 juntos. Né? Por quê? Porque esse tipo de conflito, ele gera uma angústia diária. E essa angústia, ela precisa ser ouvida individual. Porque se colocar os 2 para serem ouvidos ao mesmo tempo, vai continuar o conflito. Vai continuar a confusão e a briga, né? Isso. Mas e os homens se sentem confortáveis? Eles conseguem falar, extravasar? Porque o homem é mais fechado. Eles conseguem. Às vezes até mais do que as mulheres. Novidade, né? Eles conseguem externalizar o sofrimento na qual eles estão passando. Né? Eles não tiram a autoculpa, mas também ele coloca alguns problemas relacionados à companheira. E normalmente as mulheres elas querem que os homens adivinhem
o que elas estão pensando. Elas não querem falar. Eles querem que eles adivinhem. Ele não é doido. Ele tem que saber. Então, essa dificuldade de externar, como o Egberto está colocando, é mais das mulheres. Mas a comunicação, a gente sempre percebe que é um fato difícil em relacionamentos, mesmo conjugais ou não. Quando não tem comunicação, fica complicado, né? De resolver, de saber o que o outro quer. E isso que a Marionice falou realmente é muito sério. A gente tá sofrendo, não fala nada e quer que todos saibam que a gente está sofrendo. Quer adivinhe. Pensa que eles têm uma bola de neve, né? É uma bola de cristal, quer dizer. E é muito perceptível que a forma de comunicação entre os homens é muito diferente da comunicação entre as mulheres. Né? Você pode prestar atenção numa rotina familiar. Juntam 5 homens, 5 mulheres. Elas na cozinha, elas falam 10, 15 assuntos ao mesmo tempo e elas entendem tudo. Os homens não. Um para falar, os outros ouvem, eles só um assunto e no final da conversa ainda tem muita distorção do assunto. É a característica, né? Feminino e masculino. E A mulher masculino. consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente consegue trabalhar na cozinha, prestar atenção na nossa panela e ainda escutar a conversa deles lá na sala. Ainda A saber gente o que ainda eles para, estão tá vendo o conversando. que eles estão falando? E um olho nos meninos que tá lá fora no quintal a gente consegue fazer brincando. uma É característica desse jeito feminina, mesmo. né? Eu já falei, eu sempre falo aqui, Marionice, para as minhas telespectadoras, para as minhas amigas, que nós mulheres temos esse um poderzinho, né? Um superpoder que é incompreensível, mas a gente ama esse poder. Além desse fator do tempo, tem algum outro fator, alguns outros fatores que o senhor pode citar que podem ser problemas ou podem ser o que ocorre? Um outro fator que tem chegado muito ao consultório é a questão das tecnologias, né? Que vai atrelada à questão do tempo, né? A questão da rede social, a questão principalmente do WhatsApp, né? Por quê? Porque tudo é muito rápido e às vezes o que está na tua frente você não consegue enxergar. Tudo que está ocorrendo fora da sua casa você sabe com mínimos detalhes e dentro de casa você não está a par da situação, né? Você não tem, além de não ter tempo para mim, passa o dia no trabalho, quando chega em casa vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, vai para o Instagram e está deixando a desejar a sua presença dentro de casa. Tem uma frase que há muito tempo eu escutei que fala, né, que a tecnologia aproxima os que estão longe. Perfeito. E às vezes distancia os que estão perto, né? Então tem que haver muita observação no que está acontecendo, né? Será que eu estou deixando meus filhos para estar vendo a vida da família, né, das outras pessoas nas redes sociais e a minha família está aqui na minha casa e eu não estou observando? Tem namorados que fazem também sessões? Namorados Casal não. de namorados? Não, terapia de casal por namorados nós ainda não recebemos. Nem procura, Nem né? procura. Nós já recebemos de casais casados. E sempre é com muito tempo de casado ou existe conflitos com poucos anos de casado? Geralmente o conflito ele ocorre depois de 1 ano e meio de casados. Né? Depois de um ano e meio, né? Existe aquela ideia da crise dos 7 anos. Realmente ela existe, né? Mas depois de 1 ano e meio já começa a ter grandes conflitos. Vocês estão casados há quanto tempo? Nós estamos casados já há 20 anos. Já passou, já tá passando a terceira dos 7 anos, né? Que é 7, 14, 21. Graças a Deus. 3 vezes 7 passou, né? Tá chegando no 3 vezes 7. O relacionamento tem 22 anos, né? Mais de casamento tem 20 anos. Graças a Deus. E aí, quando você pergunta sobre a procura dos casais, se tem a procura na terapia quando eles estão namorando, não tem, mas deveria. Deveria acontecer. Já fazer né? terapia. Eles deveriam procurar. As pessoas, principalmente os casais, eles só procuram quando vem um conflito. Mas os casais deveriam procurar as terapias antes dos conflitos. Né? Para que eles pudessem se entender, compreender um ao outro, entender o que é isso do relacionamento. Porque o relacionamento ele não é só esse mar de rosas. Ele não é só essa ideia de vamos viver felizes para sempre. Como você colocou no começo da entrevista, o relacionamento ele traz 2 pessoas diferentes, com 2 pensamentos diferentes, com culturas diferentes, inclusive culturas alimentares. E eles precisam entender isso. E tem pessoas que não conseguem entender sozinhos. E o amor existe, mas eles não conseguem se compreender e aí acaba
comprometendo o relacionamento. E a procura, então, deveria acontecer muito antes desses conflitos estarem instalados. Porque aí é como, assim, problemas, né, todos vão enfrentar, mas aí tendo o direcionamento, quando o problema surgir, você tem ali, né, os instrumentos para conseguir ultrapassar, porque... E nessa parte de escuta, ela é mais com Egberto, né, porque ele que é o psicanalista. Eu entro mais na parte de terapias aplicadas, né, acupuntura, o reiki, que é depois dessa escuta, né? Então explica essa parte, porque aí além da terapia, que é aquela conversa em que você vai, né, desabafar, vai falar, vai explicar, e aí tem outras coisas que fazem no tratamento. Isso, a gente oferece a acupuntura, né, que é a acupuntura medicina tradicional chinesa, uma técnica que existe aí há 1000 anos, que é com né, as agulhas. Milenares, que é com as agulhas. Dói? Um pouquinho, né? Um pouquinho, mas não é nada insuportável, né? Isso aí você vai muito da concepção de dor. Né? Eu não posso medir a sua dor. Eu tenho um limiar de dor, você tem outro. Então essa questão de dor é muito particular de cada pessoa, né? Mas a gente não vai dizer que não dói, né? É uma agulha, né? Agulha. Mas tem pessoas que sentem um pouco mais, outras menos. Essa parte da escuta, que é necessária e muito importante, ela é seguida de uma terapia intervencionista mesmo, que é a acupuntura, que é o reiki, que é uma terapia energética que nós oferecemos também. A aromaterapia, nós trabalhamos com todos os nossos casos com aromaterapia também, que é magnífico. Ela age direto no sistema límbico, que é o sistema das emoções. Né? Esse sistema límbico é aquele sistema em que concentra toda a parte emocional. Então a gente faz um casamento aí de todas E aí nas sessões, assim, no acompanhamento, vocês trabalham todas essas ou você vê, não, esse aqui vai para acupuntura? Normalmente a gente sempre trabalha a acupuntura e o reiki e a aromaterapia. Né? Sempre tem esse conjunto de acupuntura, reiki e aromaterapia depois da escuta. Né? Mas às vezes a gente entra com outras terapias, tipo moxa, que é em relação às dores, ventosoterapia, massagens. Então, cada caso vai depender, né? Tem toda a questão do relaxamento. E aí também nós oferecemos a massagem caudal, né? Toda uma massagem de pé, uma massagem de cabeça. Então, todas essas questões da reflexologia, dos reflexos, nós também introduzimos, mediante a necessidade de cada escuta. Tudo vai depender da escuta, né? Do processo de necessidade é que nós vamos traçar os outros momentos. E lembramos a você que este programa da Aulin, todos os domingos, 13h, aqui na sua televisão, tá bom? Então, é assistir, conferir as dicas. Um super programa de entretenimento na sua TV Girassol. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Olá, segunda-feira, 13. Segunda-feira, 13. Não é sexta. Tem pessoas que têm superstição. Sexta-feira, 13, não passa embaixo do punho da rede, não passa embaixo de escada, porque ele disse que os anjinhos do mal estão todos por ali. E você acredita? Então, segunda-feira, fresquinha para aqueles que fizeram a caminhada matinal, porque ontem caiu aquela abençoada chuva, deu uma refrescada e todos agradecem. E a caminhada faz bem para a saúde. Falando de saúde, a você que usa aparelho ortodônticos, é isso mesmo. Tenha muito cuidado na manutenção desse equipamento que está na sua boca. Parece simples, mas ele corrige não só a estética. Ele coloca no lugar não é só os seus dentes, mas todo o maxilar envolvido. Na mastigação, na fala e no sorriso. Mantenha em dia a manutenção desse aparelho, faz bem para você e para a sua saúde. A nossa dica de hoje. Então não esqueça de visitar o seu dentista com regularidade. A saúde começa pela boca. E a dica de hoje é para você que usa aparelho ortodôntico. Estamos na Odonto Company com a ortodontista Mísia e ela vai nos explicar quais são os cuidados que você deve manter com o seu aparelho. Ortodontista, fala pra gente quais são as orientações principais
quanto, por exemplo, aos alimentos que a pessoa pode ou não comer quando está usando o aparelho. Evitar ao máximo comer alimentos duros e se porventura vier comer alguma fruta, por exemplo, maçã, é importante estar cortando, carne também. Evitar mordendo esses alimentos sem cortar antes. E é verdade que é obrigatório, para fazer uma boa higienização, usar aquelas escovinhas próprias para quem tem aparelho, as escovas interdentais? Sim, é importante estar utilizando, mas só com o uso da escova de dente já resolve bastante. Tá escovando 3 vezes ao dia, é importante. E o uso do fio dental durante esse período, pelo menos uma vez ao dia. E uma boa dica para os pacientes de orto é o uso do passa-fio. Você encontra em farmácia e vai te ajudar na hora de usar o fio dental. E se tem alguém em casa nos assistindo que precisa usar aparelho, mas não usa, essa pessoa pode ter algum problema de saúde por causa disso? Sim, pode acontecer de ter perda dentária, desgastes, né? Por falta de uma oclusão adequada. Também pode ter vários problemas, muitas dores nas articulações, isso também causa por conta da falta do uso do aparelho ortodôntico. E se tem algum paciente que já chegou a colocar o aparelho, mas ele esquece ou deixa de fazer a manutenção? Depois ele só continua normalmente o tratamento ou tem alguma consequência por causa desse mês em que ele deixou de fazer a manutenção? Tem consequência, sim. O paciente, quando ele falta um mês, ele retarda todo o tratamento que tinha ali pela frente, né? Retarda em só um mês ou... Mais, né? Em mais meses. Então, ele vai ficar com mais tempo com o aparelho, se ele não cumprir as manutenções no tempo certinho. Muito obrigada, doutora, pelas informações. Então, você aí de casa agora já sabe quais cuidados deve ter com o seu aparelho ortodôntico. Dizem que o que é bom dura pouco, mas é o suficiente para marcar as nossas vidas. Seu Jornal Girassol, trazendo informações de todos os lugares. No último final de semana, foi marcado por festas juninas, nas escolas, nas ruas, é isso mesmo. Então, aonde a nossa criançada se apresentam, mostrando que já aprenderam do folclore brasileiro, é as festas juninas de 2022. Deixamos aqui o nosso abraço a você, telespectadores, e o convite para estar conosco amanhã, a partir do meio-dia, aqui neste canal, TV Girassol. Mas não fica só aí, você pode nos acompanhar a partir de agora no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, nas redes sociais. E aí, continuamos juntos, sempre pertinho de você. TV Girassol, aqui da Rua Tiradentes, no centro de Augustinópolis. Até amanhã, com as bênçãos do Papai do Céu.